Oi, irmãos, a paz de Cristo seja com todos, amém? Hoje eu estou com a oportunidade de estar trazendo uma breve meditação no texto desta quarta-feira, que é Êxodo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Estamos iniciando, o estudo do livro de Êxodo, e Êxodo, na verdade, é uma continuação do livro de Gênesis, E existe nesse primeiro capítulo, no início do capítulo 1, uma conexão muito grande entre Gênesis e Êxodo, que mostra que o autor, o mesmo autor dos dois livros, ele faz uma conexão entre os dois livros. Se eu pudesse resumir a história do livro do Êxodo em uma frase, eu acho que seria que esse livro ele conta, ele proclama o grande ato de Deus de libertar o seu povo, o povo hebreu, da escravidão no Egito. Mas não só liberta, Deus não só liberta o seu povo, como também presenteia ele com a sua lei e convida aquelas pessoas, convida o seu povo para uma vida de íntima comunhão com ele. E eu acho que esse contexto serve muito bem para nossas vidas também. O texto de hoje, do verso 1 ao verso 14, a gente pode também dividir em duas partes. A primeira parte, que é do verso 1 ao verso 7, ele fala sobre os descendentes de Jacó no Egito. No verso 1 diz que são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. E ele cita os nomes Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, verso 5, pois que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Então, o texto fala que dos filhos de Jacó, da família de Jacó, que entrou no Egito com ele, foram 70 pessoas. E o texto continua no verso 6, que faleceu Jacó e todos os seus irmãos e aquela geração. Então o tempo se passou, o próprio livro do Gênesis ele termina com a morte de José. E aqui no início do livro do Êxodo ele fala também sobre a morte de José, fazendo essa conexão entre os dois livros, e fala que José e todos seus irmãos morreram. Então aquela geração morreu. E o tempo se passou e a família de Jacó estava vivendo no Egito. E aí o verso 7 ele mostra como Deus é grande e poderoso, e cumpre as suas promessas. Então ele diz que no verso 7, os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então mostra como o nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus que cumpre suas promessas. No livro de Gênesis ele mostra a história da vida de Abraão e como Deus o chamou para ser uma nação, o seu povo. E por mais que as lutas viessem, como houve a grande seca na terra e a grande probabilidade das pessoas, da família de Jacó morrer, mas Deus, ele dá o livramento e eles vão para o Egito, e através de José, que já estava no Egito, e a gente vê que Deus cumpre suas promessas. E ele tinha falado a Abraão que Abraão seria pai de uma grande nação, Até esse momento, o Abraão é pai de uma família, Abraão, Isaac e Jacó com seus filhos. E agora a gente já vê que essa família que entrou no Egito, O verso 7 diz que eles se multiplicaram de uma forma muito grande, se fortaleceram e se tornou um povo muito forte. A terra se encheu deles, como diz o texto, Então, Deus, ele cumpre suas promessas. Ele fez de Abraão uma grande nação. E é o primeiro ponto que eu queria destacar. Deus é fiel, ele cumpre suas promessas. E o texto continua, então, do verso 8 ao verso 14, é a segunda parte, e que fala para nós, que nos mostra a ameaça egípcia aos hebreus. Então, como os hebreus, o povo cresceu muito, se multiplicou, se fortaleceu. E naquele momento, o Egito, então, se levanta um novo rei, no Egito, se levanta um novo rei, um novo faraó, e o texto no verso 8 diz que esse faraó ele não conhecia José, ou seja, ele
Na verdade, como eu falei, os anos se passaram, José já tinha morrido, e se levanta um novo rei, que não tinha laço nenhum com aquela história que havia passado, não conhecia Jacó, nem José, né, claro, e ele vê os hebreus como uma ameaça aos egípcios, né? Isso fica bem claro que esse faraó ele se levanta e ele convence o próprio povo egípcio que os hebreus eram uma ameaça. No verso 8 e verso 9 diz: Entretanto se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então ele vê os hebreus como um povo muito mais forte, mais numeroso e uma grande ameaça aos egípcios. E aí ele trama, ele tenta enfraquecer e diminuir o povo de Deus, né? A gente pode ver a partir do verso 9 que ele diz ao seu povo, né, que Israel era um povo numeroso e forte, e no verso 10 ele diz que usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de que vindo a guerra ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então o faraó ele usa de uma estratégia de oprimir, com trabalhos forçados, né, com a escravidão e com o esforço físico das tarefas, aumentar o esforço físico, aumentar a opressão sobre o povo, fazer com que o povo hebreu se enfraquecesse, né, e deixasse de ser uma ameaça. Mas Deus tem o controle de todas as situações. E o texto diz, né, é bem claro que mesmo com toda a opressão, com toda a luta, com toda a dificuldade, né, com todo o serviço forçado e com tudo de mal que os egípcios faziam contra os hebreus, o povo hebreu crescia e se fortalecia. A gente pode ver aí no verso 11, né? Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligirem suas cargas. E os israelitas edificaram para Faraó as cidades celeiras de Pitom e Ramassés. E o verso 12. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, não adiantou a estratégia de Faraó de oprimir o povo, porque Deus é muito maior do que Faraó. Deus é poderoso, né? E o plano de Deus não seriam frustrados. Deus é um Deus que cumpre suas promessas. E ele não permitiu que a família de Jacó fosse para o Egito para encontrar salvação naquele momento de grande luta que os povos viviam. E como eles cresceram e se multiplicaram, Deus não ia permitir que agora eles fossem aniquilados pelos egípcios, né? Então, quanto mais eles eram oprimidos, forçados a trabalhar de forma violenta, né? Com tirania, né? Como diz aqui o texto, mais o povo de Deus se multiplicava, crescia e se fortalecia. Independente da situação, às vezes as pessoas não entendem, né? Que mesmo numa grande crise, numa situação devastadora e bem difícil, muitas vezes a gente vê o povo de Deus crescendo, se multiplicando, se fortalecendo, porque a nossa confiança não vem dos homens, não vem nas situações humanas. A nossa confiança vem de Deus. Que a gente possa estar compreendendo com esse texto, primeiro, que Deus cumpre suas promessas. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir suas promessas, né? E que a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar em Deus e não nas situações desse mundo. Por mais que possamos passar por momentos de opressão, de luta, de tirania, de violência, enfim, que possamos estar confiando em Deus, que Ele é o nosso Salvador, Ele que vai nos resgatar, nos livrar de toda a opressão, de todo o mal. Amém? Que o Senhor nos abençoe.